Palavra de Deus. A palavra nos ensina que as coisas deste mundo hão de passar, mas a palavra do Senhor permanecerá sempre. E adoração. Meu Deus pode fazer, firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. A promessa está de pé, a sua garantia é o meu Deus. Comunhão. Veja o horário de nossos cultos, visite e compartilhe nossas redes sociais. Assembleia de Deus Central de Iguape, Rua 9 de Julho, número 169, Iguape, São Paulo, Brasil. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar, com muita alegria, com muita paz, com muito regozijo na presença de Deus, não é? Deus é maravilhoso, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado vitórias. E isso é o mais importante de tudo, é que Deus, Ele sempre nos faz muito mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, nesse momento, eu convido, vamos orar, vamos buscar o Senhor, para que Ele possa nos fortalecer e direcionar a palavra para aquilo que nós necessitamos, né? Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, não é verdade? Então vamos orar? Então vamos lá. Pai querido, Pai santo, pedimos a sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida. Sabemos, Pai, que somos impotentes para poder, Senhor meu Pai, falar da tua santa palavra e que é só a iluminação do teu Espírito Santo que pode, Senhor meu Pai, estar nos direcionando. Pai, venha nos confrontar com relação ao nosso pecado, à nossa transgressão. Meu Pai, que nunca a palavra de Deus venha a ser modificada, mudada na sua compreensão. Jamais, meu Pai. Isso jamais deve estar no nosso coração. Mas o que deve vir é sim, Senhor meu Deus, a palavra vinda do céu. Porque a tua palavra, ela vem para nos restaurar. A tua palavra diz, Senhor meu Pai, que ela mesmo é a água que nos purifica. É a água que nos renova, é aquilo, Senhor meu Pai, é o nosso alimento, Senhor meu Pai. A tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra, Senhor meu Pai, aleluia, age como uma espada para cortar todo o mal, Senhor, cortar, meu Pai, o pecado da nossa vida, a transgressão. Meu Pai, carecemos de Ti, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos a sua graça e misericórdia. Senhor, meu Pai, que Tu, Senhor, estejas visitando o encarcerado, o doente, o enfermo, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja direcionando as nossas vidas para a glória de Deus, ó Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os casais, repreende as brigas, as contendas, as divergências. Alcança, Senhor meu Pai, as pessoas que necessitam de salvação e de restauração. No nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Uma palavra muito interessante está registrado em João 14, versículo de número 21. Olha só que coisa tremenda, né? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha só, meus irmãos. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Olha só que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Olha que coisa tremenda essa palavra do Senhor. Eu me lembro, meus amados,
sobre o pastor João de Lima, né? Até o Vitor Gustavo, em uma pregação, ele fez citação, né? Porque o pastor João de Lima é o avô dele, né? Ele fez uma citação com relação ao pastor João de Lima, né? O presbítero Vitor Gustavo, que é um membro, que é também um obreiro da Casa do Senhor, da Assembleia de Deus Central de Iguape. E eu estava rememorando algumas coisas quando ele estava ali pregando, né? Que nós, né? Eu já acompanhei o pastor João de Lima até uma congregação do Morretes, né? A congregação do Morretes fica ali numa distância mais ou menos de uns 4 quilômetros aqui aqui do Rocio, né? Que é um bairro de Iguape. E é uma estrada de terra. E ali nós íamos, né, juntos, assim, uma caravana de bicicletas. Então uma parte ia para outra localidade, que é na verdade o Bucuí, né, que ficava mais distante do Morretes, né? E tem ali o Morrete, que ficava uma distância de 4 quilômetros, ali mais ou menos ali do Rocio. Então ali nós fazíamos a obra de Deus. Então não importava se estivesse chovendo, não importava que a estrada era de terra, não importava. As pessoas iam ali e faziam a obra de Deus. Então fica aquela pergunta, né? Fica aquela pergunta. Será, obreiro, que você ama a obra de Deus? Quero perguntar isso em geral, né? Quero perguntar para toda igreja do Senhor, né? Toda igreja. Tanto aqui a igreja de Iguape, como a igreja no mundo, né? Em todos os lugares. Deus, ele faz essa pergunta. Como nós temos nos portado com a obra de Deus? Será que nós temos amado contundentemente a obra de Deus? Né? Será que nós temos amado? Amado ao ponto de muitas vezes nos sacrificar por amor a ela, para que ela pudesse o quê? Ser vigorosa, para que ela possa funcionar, para que ela possa crescer. Será que nós temos nos dedicado? Claro que o crescimento quem dá é Deus, isso é uma coisa lógica. Mas só que requer de mim e de você um esforço, não é verdade? Requer um esforço da minha vida e da sua vida. Então, nós vemos que nos dias atuais, tem muitos obreiros, tem muitas igrejas que estão deixando o arado de lado. E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque o inimigo, ele pode tomar conta. E, de repente, o que pode acontecer? Nós vamos acabar o quê? Desleixando, nós vamos acabar o quê? Acabrunhados, nós vamos acabar o quê? Nós vamos acabar ficando estagnados. Isso vai fazer mal para mim e para você, não é? Nós podemos ser o quê? Nós podemos ser o quê? Deixados de lado pelo Senhor, porque Ele conta comigo e com você para a salvação de almas, para o cuidado com as ovelhas. Isso é uma coisa muito importante e é uma coisa muito séria da parte de Deus para mim e para com você, né? Nós temos que entender essas coisas. Ah, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, é porque eu tenho que passear, porque eu tenho que fazer muitas realizações, porque não sei o quê, porque o tempo não dá, porque não sei o quê, porque... Então a pessoa tem que tomar cuidado com essas coisas, porque tem que ter tempo para fazer a obra de Deus, é ou não é? Temos que ter tempo. Então muitas vezes nós temos uma inversão de valores. Quer ver uma coisa muito interessante? Se você estiver numa distância muito longe de algum lugar e ali naquele lugar estiver oferecendo ali, né, um bom dinheiro, você pode chover canivete, né? Você vai sucumbir todo tipo de dificuldade para ir até aquele lugar para você adquirir aquele dinheiro. Não é que você vai fazer isso? Claro que vai. Vai sofrer tudo. Você larga tudo para adquirir aquele dinheiro ali. Agora observe bem. Se a mesma coisa acontece com a obra de Deus, como que você vai se portar? Ah, porque está chovendo. Ah, porque está difícil. Ah, porque... Então você vê que é uma inversão de valores que está acontecendo muitas vezes. E o mundo está dessa forma aí, meus irmãos. O mundo está entrando dentro da igreja. Eu falo isso de uma maneira em geral. O mundo está entrando dentro da igreja e os obreiros estão cada vez mais cabisbaixos. Os obreiros estão cada vez mais vagarosos. Estão cada vez mais se envolvendo com os negócios desse mundo. Meu Deus do céu, né? E não somente os obreiros, claro que, né, a gente fala aqui de obreiros, mas a igreja em geral, né, os membros também que supostamente Deus quer separar para cooperadores, depois querem separar, Deus quer separar para obreiros, ela também está deixando muito a desejar, porque não participa mais das coisas do Senhor. Não participa.
Isso é um perigo, né? É um perigo tremendo para mim e para você. Eu também me coloco, porque isso é muito perigoso para todos nós, não é? Então o Senhor Jesus, ele fala isso. Aí nós vemos o quê? Nós vemos a eclesiofobia. O que é eclesiofobia? Né? A pessoa tem uma aversão à igreja. Ai, porque a igreja? Ai, porque o pastor é chato? Ai, porque, sabe, pega no meu pé? Ai, porque não gosto? Ai, porque... E aí o que acontece? Em vez dos pastores serem firmes, né? Eu falo isso de maneira geral, e compreenda bem de maneira geral. Em vez dos pastores pegarem e ficar posicionados na palavra de Deus, eles querem modificar. Ai, vamos fazer aí um tipo de atrativo para chamar o povo, né? Aí faz uma festança, aí faz isso, faz aquilo. O atrativo não é mais a palavra de Deus. Tá entendendo? Não é mais a palavra de Deus. Ah, porque a gente tem que fazer um evangelho mais light. Não é isso que acontece? Hã? Tá entendendo? Passa a mão na cabeça de obreiro, coisa que não pode. Passa a mão na cabeça de membro, que não pode. Tá entendendo? Então, meus irmãos, nós temos sim temos que viver a palavra do Senhor. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Tá entendendo? E muitas vezes é aquilo que acontece, né? A Bíblia nos fala que nos últimos dias as pessoas vão ter comichões no ouvido, né? Aquela coceirinha, as pessoas querem coceirinha no ouvido. Tá entendendo? Porque aquilo ali vai massagear a pessoa. Aquilo ali vai massagear o ego, e ninguém tá aqui para massagear o ego. É verdade ou não é? Claro que é verdade. Olha só o que diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Hã? Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, se nós amamos a Deus, nós temos que obedecer os seus mandamentos. É isso que a palavra de Deus está falando. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não é? Ai, sabe o que é? Eu tenho um sentimento por Deus, mas vivo na prostituição. Eu tenho um sentimento por Deus, mas falo mal, eu fofoco, eu cometo intriga. Eu amo a Deus, mas só que sabe o que é? Eu fico com má companhia. Isso aí, meus amados, isso aí não é amar a Deus, não é? Você está quebrando, nós podemos quebrar os mandamentos do Senhor dessa forma. Tá entendendo como é que é? Olha só, que coisa, hein? Olha só o que Jesus está nos ensinando. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como que Deus pode manifestar na vida de alguém se essa pessoa não vive os mandamentos do Senhor, não obedece os mandamentos do Senhor, né? Detesta a igreja, é ou não é? Hã? Tem uma eclesiofobia, e dentro disso daí tem também uma bibliofobia. Ai, não gosto de ler a Bíblia. Ai, porque a Bíblia é tão chata, não dá para entender nada. Não tem gente que é desse jeito aí? Não dá para entender nada. Eu não gosto de meditar na Bíblia. Ah, então a Bíblia fica empoeirando, né? Fica empoeirando em cima aí de um armário, fica jogado no canto. É ou não é? Causa uma bibliofobia. É ou não é? A gente fica falando, mas né? Não é isso que acontece? Claro que é isso que acontece. E também uma cristofobia, né? Já não tenho mais contato com Jesus, já não quero falar mais de Jesus. Ah, se eu falar de Jesus, aquela pessoa ali vai me perseguir. Ah, eu quero ser um crente aí 007, né? Então eu sou um tipo de um espião, eu sou um crente secreto. Meu Deus do céu, até crente secreto está existindo hoje em dia, né? Porque senão eu vou perder minhas amizades. Meu Deus do céu. Você não quer perder. Se você perder as suas amizades por causa de Cristo, saiba de uma coisa. Sabe por que você está perdendo? É porque aquelas pessoas não merecem. Não merecem. Tá entendendo? A sua amizade. Porque são falsas. Porque a maior amizade que nós temos, quem é? É Jesus Cristo. Essa é a melhor amizade, a maior amizade, a amizade mais sincera do mundo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se as pessoas te rejeitam por causa de Jesus, meu irmão, você saiu de uma fria. Saiba disso. Se a sua namorada te rejeita por causa de Jesus, você saiu de uma fria. Meu Deus do céu, se o seu namorado te rejeitou por causa de Jesus, você saiu de uma fria. Meu irmão, não fica junto dessas pessoas aí, né? Então, veja bem que parece um efeito cascata. As pessoas não gostam da igreja, as pessoas não gostam da Bíblia, as pessoas não gostam de Jesus que está na sua vida. Então, veja bem, é o que Jesus está falando aqui, né? E como que Deus vai se manifestar na sua vida, como diz aqui o versículo 21?
não vai se manifestar, não dá para manifestar a presença dele. Por quê? Porque a pessoa não ama a palavra de Deus, a pessoa não ama obedecer a Deus, é isso que está falando aqui, não é? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que pratica, né? Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Não é um amor sentimental, mas é um amor que eu tenho que obedecer. Eu tenho o desejo de obedecer a palavra de Deus. E diz aqui, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, muitas vezes Deus não se manifesta na vida das pessoas, é porque eles não amam a Deus. Não amam a palavra de Deus, não amam a igreja, não amam Jesus. E como Deus vai se manifestar? Não tem como. Se eu rejeito ele, não tem como se manifestar a mim. Olha só que coisa séria, né? Olha só. Olha aí. Aí no 23, a palavra do Senhor diz assim. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, veja bem que uma pessoa que é cheia de pecado, que desobedece a Deus a todo momento, né? Deus não faz morada. Deus não está nem na vida da pessoa, não é? Não está. Porque a pessoa está debaixo de pecado, a pessoa está debaixo de transgressão, de desobediência. Como que Deus ele pode habitar numa pessoa que vive debaixo de desobediência? Ah, eu estou em desobediência, mas eu amo a Deus. Não existe isso, meu irmão e minha irmã. Não existe. Ficar debaixo de desobediência, Deus não está na vida da pessoa. É isso que está dizendo. Jesus está dizendo isso aqui. Né? Não vamos modificar a palavra. É o que está escrito, está expresso aqui, né, na nossa cara. Olha só. Que coisa, hein? Olha. E no 24. Quem não me ama, não guardará a minha palavra. Ah, eu amo o Senhor, mas não vou guardar, não vou fazer nada que Deus está mandando. Ah, eu vou ser desobediente. Mas eu amo o Senhor, hein? Ah, eu amo. Não, mas o Jesus está falando no 24. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes, né? As palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem rejeita a palavra de Deus, também está rejeitando o Pai e o Filho. Está rejeitando Deus. Não é sério? Claro que é sério. Não é? Então observe bem o perigo, meus irmãos, né? Em desobedecer a Deus, em não guardar a palavra de Deus. Deus ele não pode se manifestar numa pessoa desobediente, Deus não pode habitar numa pessoa desobediente, que não obedece a sua palavra, não guarda a sua palavra. Deus ele não pode fazer nada pela pessoa, não adianta. É isso que a palavra de Deus aqui está falando. Né? Nós temos que ser bem sinceros, porque é isso que Jesus está falando. Aí nós observamos aqui em 2 Timóteo 3, no versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Então os tempos são trabalhosos, os tempos ocupam toda, né? Ocupam toda a nossa vida, né? As coisas desse mundo, as coisas do secularismo, né? Nós temos que tomar cuidado. E diz aqui, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, né, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha só, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Meu Deus do céu, olha só o versículo 4. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então veja bem que o apóstolo Paulo já retrata, né, uma profecia que ele teve, né? Está falando aqui para Timóteo, que nos últimos tempos é isso que iria acontecer e está acontecendo nesses últimos dias. Não é verdade? Que as pessoas estão sendo mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Estão deixando a obra de Deus, estão deixando a casa de Deus, não é? Estão se tornando traidores, estão se tornando soberbos, arrogantes, né? Deus dá uma bênção e a pessoa pega e, sabe, a pessoa deixa as coisas de Deus. Não é um perigo? Eu e você, eu falo para mim também, eu tenho que tomar cuidado, todos nós temos que tomar cuidado, porque qualquer coisinha nos tira da presença de Deus. Faz com que nós venhamos a relaxar com as coisas de Deus. Será que Deus quer isso para mim e para você? Será que eu não tenho que tomar cuidado? Meus irmãos,
Nós temos que tomar cuidado, porque os tempos estão cada vez mais difíceis e vai se tornar mais difícil ainda. E se nós vivermos no materialismo e esquecermos das coisas de Deus, se Jesus voltar, nós vamos ficar com essas coisas, né? Aí a pessoa pode ficar com o seu carro, com a sua casa, pode ficar com seus deleites, né? E vai ficar aí para o anticristo. Então nós temos que tomar cuidado. Aqui em Mateus 24, no versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, aqui está falando dos princípios das dores, né? Que está conjuminando para a grande tribulação. Mas nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas olhe bem, verifiquemos que nós temos que ver como está a nossa vida diante de Deus, não é? Será que nós não estamos esfriando por causa da iniquidade, por causa da falta de amor às coisas de Deus, né? Por falta de amor à palavra de Deus, à obediência do Senhor? É isso que o Senhor Jesus está falando. Por quê? A iniquidade vai crescendo. A iniquidade é quando as facilidades que o mundo nos oferece, elas vão entrando no nosso coração e nós vamos usufruindo dessas benésias e vamos o quê? Vamos nos esquecendo das coisas de Deus. Não é errado que nós venhamos a usufruir das coisas, né, que Deus nos dá. Não, mas as bênçãos, elas não podem tomar o nosso coração a ponto de nós abandonarmos as coisas de Deus. É isso que eu quero colocar aqui. É isso que a palavra de Deus quer colocar diante de nós, não é? Porque aqui fala de um monte de coisas, né? Se nós formos ver o capítulo 24, nós vamos observar que vários acontecimentos, várias coisas que estão ocorrendo, né? Que Jesus aqui coloca, vai esfriando o coração da pessoa, principalmente daquele que crê em Deus, não é? Tá entendendo? É o falso profeta, como diz a palavra do Senhor, né? É o falso Cristo, é pessoas de outras denominações que são pseudas igrejas, que estão oferecendo mundos e fundos para o servo de Deus, para a serva de Deus, e muitas vezes a pessoa pensa que o reino de Deus vai ser aqui nessa terra, que Jesus não vai arrebatar a sua igreja. Não, Jesus vai arrebatar sim a sua igreja. Por isso nós devemos ficar firmes na obediência ao Senhor e não deixar que a friagem do mundo, né, as coisas do mundo venham estar infectando o nosso coração com coisas que vão fazer que nós venhamos a nos afastar, a deixar de amar a Deus, de deixar de amar a sua obra, meus amados. Nós temos que entender o que Jesus está querendo dizer. Isso é tanto para mim quanto para você, né? Todos nós devemos tomar cuidado. A obra de Deus é primordial, né? Por quê? Porque Deus, ele nos posicionou como pessoas, como obreiros, como pessoas que estão ali para granjear mais e mais pessoas, para que o reino de Deus possa estar o quê? Estar expandindo, né? E para que esse reino expandindo, todos nós venhamos a herdar o reino de Deus. Meus amados, então vamos nos esquentar na presença do Senhor. Vamos buscar a Deus. Não existe, né? Nada é tarde demais. Você pode clamar o nome do Senhor, porque Ele vai encher o teu coração, só pedir perdão, só pedir misericórdia, e Deus, Ele vai renovar a sua vida, tá certo? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós nos colocamos diante da sua presença. Alcança o meu irmão e a minha irmã, repreende todo o mal. Meu Pai, nós cremos que Tu és um Deus de misericórdia, que Tu és um Deus que atende ao arrependimento, coração contrito e quebrantado. Meu Deus, alcança, dá uma nova oportunidade. Senhor, a cada dia o Senhor nos dá oportunidade, nós necessitamos da Tua oportunidade, porque é ela que nos renova a nossa mente, é ela que nos renova o nosso coração com relação a Tuas coisas. Faça com que o amor do Senhor esteja atingindo essa casa, este lar, este coração tão quebrantado, Senhor, tão machucado. Nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que faz todas as coisas ao nosso favor. Abençoa, Senhor. Quebra toda guilhão, toda obra contrária. Que o inimigo não tenha parte com essas vidas. Para a glória de Deus, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja atingindo cada coração, abençoando para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos
mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é Abençoe o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.